Letícia, né? A Letícia, quando voltar às aulas, ela tá louca para ganhar os bis e os presentes dela. Com certeza. Não, isso aí, Leti. Foi Lex nomás. Mas quem é que tá pedindo para entrar aqui? Josi Dias. E agora a Josiane Dias vai fazer a sua apresentação. Pode fazer, Josi. Cadê a Josi? Ficou com medo, Josi? Não caiu na minha pegadinha. Bom, deixa eu compartilhar então aqui, de imediato. Oi. Ô, Josi, vai apresentar ou não? Hoje não. Já voltou de Gramado? Não. Tá em Gramado ainda? Me mudei. E tem internet aí? Tem. Então tá bom, então. Sim. Pessoal, de imediato já compartilhei aí, né? Você deve estar vendo aí a planilha do Excel, que eu também já tinha colocado lá no Moodle e enviei para vocês com a correção dos exercícios da aula 13. Então, nessa planilha tem aqui, né, o exemplo, que foi aquele que a gente fez em aula, bonitinho, da consolidação do balanço patrimonial, e os 3 exercícios, tá? De cara, eu já tinha avisado para vocês que realmente, né, naquele dia eu não tinha visto, achava que estava ok, mas depois analisando mais a fundo, verifiquei que aquele balanço patrimonial da questão 1, né, que era retirado de uma prova de concurso, ele estava com alguns erros. Basicamente, até porque não fechava o total do ativo com o total do passivo. Então, eu informei vocês ali no WhatsApp, pedi para corrigir, tá? E também não era se a exclamação, que senão não ia fechar a consolidação, né? Então, eu fiz aqueles ajustes. Quem, porventura, não viu, não pegou, então tá ali no Moodle, tá no grupo de WhatsApp já essa alteração. E hoje nós vamos fazer essa correção aqui de acordo com os ajustes que foram feitos na questão 1. Então, antes de começar aqui a conversar, sempre retomando, né? A gente está trabalhando, ou até a aula passada, a gente estava trabalhando sobre a consolidação do balanço patrimonial somente entre 2 empresas, tá? Porque, como a gente sabe, quando há relação entre elas, e principalmente quando uma tem um valor a receber ou a pagar a outra, além do próprio valor investido, eu não posso somar, né, ou considerar valores separados, já que tem algo comum entre essas 2 empresas. Então, por isso, a necessidade de fazer a consolidação. Claro que a maioria dos exemplos é entre empresas controladas e controladoras, tá? É o que tem nas provas, é o que tem nos livros, mas pode ser feito também naquelas relações de matriz, filial, filial 1, filial 2, né? E independente da situação. O importante é que, na hora que eu vá fazer a consolidação desse grupo, né, de empresas, eu consiga deduzir ou acrescer valores que são comuns ali aquele CNPJ, né, de organização. Bom, voltando para cá, então eu tinha várias contas nesse balanço patrimonial, algumas eram da CIA arroba, outras da CIA hashtag, tá? Bom, a gente sabe que, a bem da verdade, né, a consolidação aqui é só somar os valores das 2 empresas e deduzir do ativo que for crédito e somar no ativo que for débito. Já no passivo é o contrário, né? É somar o saldo das 2 contas, deduzir o que for débito e somar o que for crédito. Então, essa planilha ela já estava configurada para isso. Então, por isso que eu mandei em Excel essa correção, para vocês usarem, tá, nos próximos exercícios, inclusive nas atividades práticas que terão, né, pela frente. Mas isso daqui a um pouco eu comento. Bom, deixa eu só corrigir aqui que está Conates e não é Conates, é Contes. Muito bem, o português não mudou ainda. Bom, então vamos analisar uma a uma, né? Caixa, então realmente
tem que somar os dois valores, não tem que fazer lançamento a débito ou a crédito na conta caixa, porque cada uma tem o seu dinheiro. Bom, aqui eu tenho informação que a CIA arroba, tá, tem a receber esse valor aqui da CIA hashtag. Então, no momento que eu vou consolidar os balanços, eu vou ter que deduzir esse valor. E como eu expliquei na aula passada, para eu reduzir ou zerar um valor a débito, lembrando, né, que as contas do ativo elas têm saldo devedor a débito, então para eu zerar isso eu tenho que fazer um lançamento a crédito. E aí zerei esse lançamento, tá? A mesma coisa aqui, ó, a CIA hashtag tem valores a receber da CIA arroba. Então, é um valor a débito, é no ativo, também vou ter que fazer um lançamento a crédito para que esse valor suma na consolidação do balanço patrimonial, tá? Prosseguindo, então, outras contas a receber não tenho lançamento, são contas específicas para cada empresa. Aí eu chego aqui no ativo não circulante e investimentos, que é o valor que a CIA arroba tem na CIA hashtag, tá? Então, o que é que acontece? Ela tem esse valor de 2.660. Como a gente pode ver, até se não me engano, teve uma aluna, não sei se foi a Aline que perguntou, a Joyce, na semana passada. Aí eu tinha dito que aqui era 66, que era o que estava lá na prova, mas depois, como eu disse, verifiquei que era 60, até porque não ia fechar o ativo com o passivo. Então, dá para perceber que o total de investimentos aqui da CIA Alpha na CIA hashtag é 100%, porque o valor do investimento é igual ao valor do patrimônio líquido da CIA hashtag. Então, é 100%. Então, esse valor aqui na consolidação, ele também deve desaparecer, tem que ficar zerado. Então, o mesmo raciocínio, é um valor a débito, para zerar, tem que fazer um lançamento a crédito. E aí, chegar no valor zerado. E imobilizado, né? Cada um tem o seu, então basta somar ali. Então, com isso, fechamos aqui o ativo consolidado dentro do valor de 9.898. Tá? E aqui nos lançamentos a crédito, eu já fechei 3.752. Lembrando que no final, o total de débito tem que ser igual ao total de crédito, que é a única regra, né, do lançamento contábil, lá no método das partidas dobradas. Subindo aqui um pouquinho, chegamos agora no passivo. Então, eu tenho que a CIA hashtag tem um valor a pagar para a CIA arroba. Então, como aqui elas tinham a receber, lógico que elas vão ter a pagar. E eu vou ter que fazer agora o lançamento para zerar. A diferença é que aqui, como é uma conta de obrigação, é uma conta do passivo, para zerar esse saldo credor, eu tenho que debitar o valor que está relançado. Fazendo esse débito, logicamente, vai zerar na consolidação essa conta. O mesmo raciocínio aqui para contas a pagar na CIA hashtag, tá? Que ela tinha 504, e aí eu vou ter que zerar. Então, o valor a crédito, farei um lançamento a débito para que o valor seja zerado. Tá? Outras contas a pagar não há necessidade, basta somar, porque cada uma tem outros devedores aqui, né, para pagar. E, por fim, patrimônio líquido. Então, qual é que é o segredo aqui do patrimônio líquido agora? Eu tenho que deduzir do patrimônio líquido justamente o valor do investimento, dentro da proporcionalidade. Então, como a gente viu aqui, esse investimento era 100%. Então, lógico que eu vou ter que deduzir 100% deste valor, tá? Então, como o patrimônio líquido tem saldo credor, para eu zerar, vou ter que debitar esse valor de 2.660. Com isso, o meu patrimônio líquido consolidado ficou só o valor da CIA arroba. Com isso, fechamos aqui também o passivo e deu exatamente o mesmo valor do ativo, que é o que todo lançamento contábil busca. E também verificamos aqui que o total de débito ficou igual ao total de crédito, que é a regra número 1
né, quando eu faço esses lançamentos de ajustes para consolidação do balanço patrimonial. Então, qual é que é a resposta certa que você tinha que ter? Fechar a totalidade aqui, um lado igual ao outro. Claro, acertar as contas e qual é a partida, se é crédito ou é débito. E também fechar o valor consolidado aqui e o saldo nas contas corretas aqui, né? Principalmente saldo zero naquelas contas onde eu fiz os lançamentos para zerar. Então, já fica a dica, né? O que vai ser avaliado nas atividades práticas quando a gente trabalhar balanços consolidados. Então, apesar de todo esse ajuste aqui na questão 1, pessoal, vocês conseguiram entender aqui como é que foi a correção? Ou ainda restou dúvidas? Restaram dúvidas? Tudo tranquilo, Karina? Entendeu? A Letícia disse que é bem tranquilo, né? Não podia esperar outra resposta da Letícia. Professor, eu entrei agora, mas Sim, depois eu escuto de novo. depois que entrou, já está valendo, né, Trentin? Como? Depois que entrou na aula, já está valendo, né? Então, fazer o quê? Mas eu peguei agora, não tenho como saber. Ah, Mas tudo eu achei. bem. Eu vou te dizer que eu achei meio confuso isso aí. Eu vou reescutar de novo para entender melhor depois. Veja o lado bom, né, Trentin? Se é meio confuso, é meio certo também, né? Meio claro. Então, 50%. Não, 50% é pouco, mas depois eu vou escutar de novo. 50% não é tudo, mas é metade de tudo, né? Mas tudo bem. Não, mas depois eu vou reescutar de novo, detalhadamente. Isso aí, em vez de escutar a voz do Brasil, assiste a aula de novo. Mas com certeza, porque a voz do Brasil é chata. Bom, balanço patrimonial 2, que era a segunda questão. Então, eu transcrevi ele aqui, né? Conforme estava ali no material da aula passada. Então, o mesmo formato dessa planilha aqui, né? Que vocês também podem usar, né? Repetindo, é à vontade. Claro, né, pessoal, não é obrigado a usar a planilha do Excel. Quem quer fazer no Word ali, fazer manual, fique à vontade também, tá? Então, que informações eu tinha? Eu tinha aqui da controladora, tinha esse valor de balanço e a controlada, esse outro valor de balanço. No momento que eu vou fazer a consolidação, eu tenho que eliminar os valores que são comuns, tá? Então, vamos analisando sempre conta a conta. Então, dentro do ativo circulante, disponibilidades, né? Aquele grupo ali que tem caixa, banco, aplicações de curto prazo, tá? Então, esse aqui não tem que eliminar nada, cada um tem o seu. Então, basta somar aqui 120 mil reais. Contas a receber de controlada. Então, a empresa controladora tem lá no seu balanço contas a receber da controlada, 100 mil. Então, opa, esse é um valor que eu vou ter que eliminar na consolidação de balanços. Para eu zerar um valor que é a débito, o que é que eu tenho que fazer? Um lançamento a crédito. Então, tenho aqui os 100 mil a crédito. Fazendo o confronto, o saldo ficará zerado, certo? Lembrando que eu disse que tem duas formas de fazer. Conta por conta, como a gente está fazendo aqui, ou fazer o crédito e procurar onde está a conta do débito para fechar, tá? As duas vão ter que fechar o mesmo valor de débito e crédito. Eu prefiro fazer conta a conta para não me perder, tá? Até porque daqui a um pouco eu pulo uma conta e eu já não consigo fechar o consolidado. Mas isso sou eu fazendo, né? Cada um de vocês tem o seu livre-arbítrio, sua capacidade. O importante é que feche o resultado e ainda feche o balanço com os valores corretos, né? Que às vezes fecha e não são os valores corretos. Continuando, então. Estoques também. Cada um tem o seu estoque, não tem que deduzir nada na consolidação. Então, apenas fiz a soma R$600, tá? Então, aqui na consolidação, o meu ativo circulante já fechou 720 mil reais, né? Que é a soma das duas contas aqui. Entrando agora no ativo não circulante.
eu tenho aqui já investimentos em controlada, 100%, ou seja, todo o meu valor de investimento vai ter que fechar com o patrimônio líquido da empresa. Olha aqui, ó, fechou. Então, é uma maneira de saber também qual o percentual de investimentos na controlada. Bom, esse valor aqui eu vou ter que também zerar na consolidação, porque são valores em comum entre as duas empresas. Então, se eu tenho 100 mil aqui no ativo a débito, vou ter que fazer um lançamento a crédito. E com isso, as contas se anulam, ficando saldo zero na consolidação, tá? E ainda dentro do ativo não circulante, eu tenho imobilizado. E a empresa controladora tem esse valor e a empresa controlada não tem nada. Então, é só somar, né? Não tem algo em comum aqui. Então, fechou os 400 mil. Com isso, o ativo não circulante fecha em 400 mil, somado ao ativo circulante, já me dá um total do ativo consolidado de 1.120.000. E eu já fiz aqui, ó, 2 lançamentos a crédito para a consolidação. Então, vou ter que achar, no mínimo, 2 lançamentos a débito mais à frente aqui no passivo agora. Então, chegando ao passivo, tá? Eu tenho aqui no circulante contas a pagar controladora. Então, a controlada tem valores a pagar para a controladora. Então, são valores incomuns que eu terei que deduzir, eliminar na hora da consolidação. Então, para eu eliminar 100 mil a crédito, terei que fazer o lançamento de 100 mil a débito, tá? Com isso, a conta vai zerar. Muito bem. Não tem conta no passivo não circulante e agora tem as contas do patrimônio líquido. Capital social. Bom, lembrando, capital social tem que deduzir dentro da proporção de investimento. Como aqui a gente já viu que a proporção é 100%, então eu terei que deduzir todo esse valor do capital social da empresa controlada. Então, ele é 100 mil a crédito, tem que fazer um lançamento de 100 mil a débito. Com isso, só sobrará aqui o saldo do capital social da empresa controladora, tá? Olha, eu tenho que fazer isso só no capital social? Não, eu tenho que fazer em todas as contas do patrimônio líquido. Porém, nesse balanço 2 aqui, vocês podem ver, ó, a empresa controlada só tem saldo em capital social, reserva de lucros é zero. Mas no outro já vai ter, eu vou explicar para vocês. Tá? Lembrando que é sobre o valor do patrimônio líquido, tá? Essa consolidação de balanços. E reserva de lucro só tem aqui, né, como eu acabei de falar, só tem na empresa controladora. 300 mil, ele vai para cá. Com isso, o patrimônio líquido fecha 1.120.000. Os 2 passivos não têm saldo, então o total do passivo mais o patrimônio líquido, 1.120.000, que fecha também com o meu total do ativo. E aqui também fechou os 200 mil a crédito que eu já tinha lá em cima, fechou com os 200 mil a débito que eu acabei de lançar aqui nas contas do passivo. Então, atingi todos os objetivos necessários. Fechei as partidas dobradas dos lançamentos, coloquei nas contas corretas, né, e nas partidas corretas, e fechou o balanço patrimonial consolidado, deixando com valor zerado ou reduzido as contas em comum entre as empresas, tanto a controladora quanto a controlada. Esse segundo balanço, pessoal, dúvidas, perguntas? Ficou melhor agora, Karina? Ficou um pouquinho mais claro. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Né? Então, pelo jeito, está bem. Vamos agora para o terceiro balanço, que era a terceira questão que a gente trabalhou na aula passada, tá? Então, era a companhia A e a companhia B, tá? Aqui eu trouxe todos os valores das contas do balanço patrimonial, era um balanço maior, né, do que os 2 primeiros.
Mas, independente se o balanço tem 2 contas ou 200 contas, o raciocínio é sempre o mesmo na hora da consolidação de balanço, sem nenhum problema, tá? Então, vamos lá, conta a conta, como a gente está fazendo. Então, disponibilidades, não tenho nada em comum, tá? Duplicados a receber, também não tenho nada em comum. Então, é só ir somando aqui. Impostos a recuperar, também não tenho nada em comum. Soma. Dividendos a receber de investimentos avaliados pelo MEP. Opa, então o que é que acontece? A empresa Alfa tem valores de dividendos, que é aquela parte do lucro que é distribuída, né? Lá da CIAB. Então, a CIAB deu lucro, ela vai dividir esse lucro. Então, uma parte vai para a CIA Alfa, de acordo com o percentual do método de equivalência patrimonial, né? O MEP, que a gente já viu lá no grau A. Então, ela tem 32 mil a receber. Então, como ela tem a receber da empresa B, que ela controla, é um valor em comum. Então, eu tenho que deduzir esse valor na hora da consolidação de balanços. Então, se eu tenho 32 mil aqui a débito, já que é um direito, né, dividendos a receber, no caso para a Alfa, eu vou ter que fazer um lançamento a crédito, para que essa conta chegue zerada no balanço consolidado. E, por fim, eu tenho estoque de mercadorias, tá? Também cada uma tem o seu, basta fazer a soma aqui. Com isso, o total do ativo circulante consolidado fechou em R$ 507.520. Vamos passar agora para o ativo não circulante, tá? Duplicados a receber de longo prazo, também cada uma tem o seu valor específico. Participação incontrolada. Então, o que é que acontece? A empresa A tem esse valor de participação na controlada. Então, o que é que acontece? É um valor que não poderá estar na consolidação. Então, para isso, esse valor a débito, terei que fazer um lançamento a crédito, no valor total de 68.160. Com isso, vai zerar esse saldo lá na consolidação. Imóveis, tá? Cada um tem o seu, assim como a depreciação acumulada. Cuidado aqui na depreciação acumulada, né, que soma de 2 valores negativos vai dar um valor negativo maior, tá? Não é multiplicação que menos com menos dá mais, tá? Parece simples, mas às vezes dá essa confusão, somente quando eu estou ajustando o Excel com as fórmulas ali de somatórios, tá? Então, muito cuidado. Com isso, o meu total aqui do ativo não circulante consolidado totalizou R$ 378 mil. E também, né, proveniente desse valor, somado ao ativo circulante, o meu total do ativo consolidado das duas empresas ficou em R$ 885.520. Beleza. Agora, eu vou passar essa análise, essa consolidação para o passivo. E vamos começar já no passivo circulante, tá? Então, fornecedores, cada um tem o seu, então basta eu fazer a soma. Salários a pagar, cada um tem o seu, basta fazer a soma. Contas a pagar, como não especifica se é para CIA Alfa ou para CIA B, cada um tem o seu. Dividendos a pagar, opa, eu tenho dividendos a pagar. Então, a CIA Alfa tem lá 124 mil a pagar para alguém, e a gloriosa CIA B tem 40 mil a pagar. Agora, o seguinte, o que é que nós tínhamos aqui no ativo, tá, da empresa Alfa? Ela tinha para receber 32 mil de dividendos, tá? E a empresa B tem 40 mil em dividendos para pagar. Significa o quê? Que a empresa B vai pagar grande parte desse valor para a empresa Alfa e os outros 8 mil para outros sócios, outros acionistas, né? Então, quando acontecem essas situações aqui, eu tenho que estar ligado que eu tenho que deduzir somente o valor que eu já deduzi aqui, tá? Que é o valor total
que a empresa alfa tinha a receber, ou tem a receber, né? Então, eu vou deduzir desses 40, esses 32 mil. Como aqui é um valor a crédito, é uma obrigação, eu vou ter que debitar esses 32 mil, tá? Basicamente, somar esses dois valores de créditos, diminuir esse valor de débito. E aí vai fechar os 132.850, certo? No passivo não circulante, cada um tem a sua conta de financiamento a pagar, bastaria somar. E agora, aqui, tá? Eu tenho que ter cuidado o seguinte: qual é o valor do patrimônio líquido da empresa B? 85.200. Qual é o valor do meu investimento, que está aqui? 68.160. Então, não é 100%, que nem o exemplo anterior. Então, eu tenho que ver qual é a proporção disso para fazer esse meu ajuste, tá? Basicamente, tá, é fazer uma regra de 3, 68.160 dividido por 85.200 e eu vou ter esse percentual aqui, tá? Quanto que seria isso? Basicamente, vamos fazer direto aqui, ó, só para ver, ó, igual a esse aqui dividido por esse aqui, tá? 80%. Já dá para perceber que era esse valor, justamente aqui, ó, se tinha, tá, alguns valores a receber de dividendos e a empresa tinha 40 a pagar e a empresa alfa ia receber 32, é a mesma relação de 80%, que é o percentual investido que acompanha todo e qualquer cálculo entre controladas e controladoras, tá? Então, beleza. Se não quisesse fazer assim, bom, era só ver o valor que estava faltando aqui, que já foi lançado, e lançar aqui também. Tá? O importante é que o débito feche com o crédito, se for o caso. Tá? Bom, capital social. Eu sei, então, que a empresa tem esse valor, a empresa A tem 80%, eu tenho que reduzir 80% do valor total do capital social. Então, fazendo o cálculo, 80% desses 76.350 é 68.160. Fecha com o valor que eu já tinha lançado aqui e fecha com o valor matemático dos 80%. Então, somando os dois capitais, a crédito, deduzindo o lançamento a débito, eu vou fechar na consolidação esse valor de capital social. Reserva legal, basicamente cada um tem a sua, então é só somar, e dividendos adicionais, cada um também tem o seu, é só somar. Tá? Se tivesse lucros acumulados ou reserva de lucros, eu ia calcular os mesmos 80% dentro do percentual de investimento. Tá? Com isso, fechamos aqui o nosso passivo no mesmo valor do ativo, 885.520. E também confirmamos que os lançamentos a débito e os lançamentos a crédito também totalizaram e fecharam em 100.160. Então, cumprimos a obrigatoriedade legal da consolidação, conforme a legislação que a gente já estudou e vocês pesquisaram, tá? E cumprimos a parte contábil do fechamento do balanço patrimonial consolidado. Então, sobre esse terceiro balanço aqui, pessoal, dúvidas, perguntas, comentários? Professor, Sim. ali no PL, né? É sempre no capital social? Ou eu, tipo, se tiver reserva de lucro, daí eu vou ter que separar 80-80? É capital social e reserva de lucros que tu vai usar para fazer a proporção do investimento. Nesse aqui, a gente só fez o capital social porque só tinha essa conta, tá? Mas se tivesse aqui, ó, reserva de lucros, por exemplo, eu iria calcular esse percentual, o percentual sobre o valor da reserva de lucros. Tá? Porque o que é que acontece?
quando uma empresa investe em outra, além dela ter participação no capital social, ela tem direito a uma parte do lucro, né, os dividendos. Então, por isso que na consolidação, essas duas contas, capital social e lucros acumulados, ou reserva de lucros, né, porque lucros acumulados, tecnicamente deixou de existir essa conta com a mudança na alteração, tá? Mas muitos livros, né, e material ainda vem com essa conta. Mas tendo lucros acumulados ou reserva de lucros, eu vou ter que fazer a mesma proporcionalidade, dona Letícia. Beleza, era isso. Era isso com C cedilha? Não, tá louco? Ah, muito bem. Então, pessoal, vou interromper esse compartilhamento aqui, vou colocar a minha carinha aqui de novo, né? Não se assuste quando aparecer, tá? Foram, né, os exercícios da aula passada, onde a gente trabalhou um pouquinho mais de forma prática a consolidação de balanços. Antes de entrar no material da aula de hoje e fazermos junto ali o exemplo, eu queria avisar que na segunda passada, dia 31 de maio, finalizou o prazo para postagem daquela atividade prática que valia 10% do grau B, sobre a pesquisa ali de conceitos e procedimentos, né, fluxos de processos da consolidação de balanços. De 32 alunos, tivemos 28 postagens. Então, tivemos quatro alunos que já estão sem esses 10% aí no grau B, tá? Sem nenhum problema. Se teve algum problema, se não deu, se esqueceu, bom, o prazo já passou. Né? Mas ainda vai ter 2 atividades práticas e mais a ativarem para os alunos recuperarem essa nota. Só não deixe, né, o prazo acabar novamente. Depois do exemplo aqui, que a gente vai ver agora da aula de hoje, eu vou explicar os nossos próximos passos, né, de tanto atividades quanto avaliações da disciplina de contabilidade avançada. Então, deixa eu abrir aqui, compartilhar o material de hoje. Tá, vamos compartilhar, onde ele está, aqui, beleza, tá? O que acontece? O que a gente fez na aula passada, tá? Você já tinha visto aquele vídeo lá do professor Jorge, né, explicando, aí a gente explicou na aula passada, fizemos exercícios, corrigimos agora, e a gente viu que nada mais, que uma consolidação nada mais é do que eu somar as contas, os valores, né, como se fosse uma empresa, tá? Claro que é semelhante a uma fusão da empresa, mas não é lançamentos para fusão, né, que o pessoal da societária está fazendo nesse semestre, tá? A única diferença mesmo aqui é que não basta só somar, né? Eu tenho que ver aquilo que é comum entre elas para fazer a dedução na hora de consolidar, porque são valores incomuns, tá? Em comum, não é incomuns, é em comum. Certo? Hoje, qual é a nossa novidade aqui? A gente vai fazer um exemplo com 3 empresas, lembrando que a consolidação pode ser feita com 2, 3, 10, 15 empresas, vai depender de toda essa relação de investimento e de grupo, né? E ainda a gente vai ver também como a gente vai consolidar a demonstração de resultado do exercício, tá? Então, peguem esse material aí, né? Ou o caderno, nós vamos fazer passo a passo essa consolidação. Para isso, eu vou interromper esse compartilhamento aqui do arquivo em PDF e já vou abrir aqui para vocês o compartilhamento do exemplo na planilha do Excel da aula 14, né, que eu não disponibilizei ainda, lógico, mas em breve vou disponibilizar. Então, deixa eu compartilhar aqui, que aí a gente vai fazer juntinho, né? Então, até vou tirar aqui. Beleza. Deixa eu preparar aqui, botar na cor azul, né? Fica bonito azul, preto e branco aqui, né, na tela para vocês aí, né? Muito bom. Bom, o que acontece, pessoal? Eu tenho aqui 3 empresas, balanço patrimonial e a DRE, né, de 3 empresas, a Companhia Tricolor, a Companhia Colorida e a Companhia Juvenal, tá?
E a gente vai ver mais à frente que a companhia tricolor, ela tem investimentos tanto na companhia colorida quanto na companhia juvenal, certo? E a gente vai consolidar o balanço das 3 empresas e depois eu vou mostrar uma versão alternativa da consolidação de balanço, que também pode ser feita, tá? Então, a consolidação das 3 empresas segue o mesmo raciocínio que a gente estava trabalhando. Até vou aumentar aqui um pouquinho, né? Para a gente ficar melhor a visualização, tá? Vamos fazer conta a conta. Vocês acompanham aí, né, no material, no vídeo, anotando, e a gente vai fazendo aqui. Bom, contas em comuns, bancos, né? Não é conta em comum, então basicamente é só somar aqui os valores, tá? A mesma coisa com a aplicação financeira, que é só somar os valores, e estoque, tá? Então, no ativo circulante, não tive nenhuma conta em comum, né? Basicamente, eu somei todos os valores e consolidei aqui no balanço das 3 empresas. Ok. Agora, no ativo circulante, eu já vou ter informações interessantes. Ó, eu descobri que a empresa Tricolor, que é a CIA Tricolor, investe 2.000 na Colorida, que é 40%, tá? A informação que eu já tenho, tá? E investe 7.000 na empresa Juvenal, que equivale a 70%. Então, o que é que acontece? Esses valores aqui são valores incomuns, porque eles estão dentro de cada uma dessas 2 empresas. Então, se são valores em comum, eu vou ter que deduzir, retirar na hora da consolidação dessas empresas. E o raciocínio é aquele: se eu tenho um valor aqui a débito, né, de 2.000, eu vou ter que creditar 2.000 aqui no lançamento de ajuste, porque aí 2.000 débito com 2.000 crédito dá 0. A mesma coisa com esses 7.000. Se ele está aqui a débito, vou creditar 7.000 aqui para que na consolidação essa conta fique zerada, certo? Por fim, para finalizar o ativo, o imobilizado, cada um tem o seu, basta fazer o somatório. Com isto, o total do ativo consolidado das 3 empresas ficou em R$ 23.000. Ok? Vamos passar para o passivo. Então, eu tenho empréstimos, cada um tem o seu empréstimo, tá? Sem nenhum problema. Tenho fornecedores, cada um tem o seu fornecedor, então é só somar aqui, também sem nenhum mistério. Passivo circulante, ninguém tem. E chegamos no patrimônio líquido, tá? O que que nós temos aqui no patrimônio líquido? Capital social e reserva de lucros. Então, aqueles percentuais são sobre o total do PL. Então, ó, a CIA colorida, o total do patrimônio líquido dela é 5.000. Quanto que a Tricolor investiu na colorida? 2.000, ou seja, 40%. Então, 40% de 5.000 são os 2.000 investidos aqui. Então, esse valor sempre tem que fechar, tá, pessoal? Mesma coisa aqui, ó. Tem 70% de 10.000 é os 7.000 do investimento da gloriosa Tricolor na Juvenal, tá? Mas o que interessa para mim mesmo é que é saber só os percentuais. Capital social. Bom, esses 5.000 da Tricolor continua. Esses 4.000 da Colorida, eu vou ter que deduzir o valor proporcional. Então, o que é que acontece? Se você analisar aqui, ó, 40% de 4.000 é 1.600. Tá? Porque 4 vezes 4, 16, fazendo a proporção percentual, 1.600. Bem como os 70% de 7.000 é 4.900. Então, dentro dessa minha célula aqui, tá? de onde eu vou fazer o lançamento a débito, para reduzir esse crédito, eu fiz 2 cálculos. Ó.
Um para cada empresa, porque cada uma delas tem um percentual diferente e um valor diferente, tá? Certo? Então, não se confundam na hora de fazer esses lançamentos quando estão consolidando mais de 2 empresas. Tem que fazer o lançamento à parte, tá? E vai ter que ser na mesma célula ou na mesma coluna e linha se vocês estão fazendo no Word, tá? Então, como eu editei a fórmula aqui, ó, 40% de uma, 70% da outra, tá? O mesmo raciocínio, claro, e aí, lógico, né, pessoal? A tabela que vai somar esses valores e deduzir esse e vai fechar em 9.500 o capital social consolidado. Agora sim, o mesmo raciocínio para a reserva de lucros. Se a empresa colorida é 1.000 e eu tenho 40%, 40% de 1.000 é R$400. E se a empresa juvenal é 3.000 e eu tenho 70%, 70% de 3.000 é R$2.100. Colocando aqui a soma dos dois ajustes no débito, né, porque esses valores de reserva de lucro são credores, eu tenho uma dedução proporcional de R$2.500. Então, eu vou fechar a minha reserva de lucro consolidada com 3.500, que é a soma de todos os créditos, deduzido do valor lançado a débito, 13.500. Com isso, o balanço consolidado aqui fechou 23.000, que nem os 23.000 do ativo, então fechamos, e os lançamentos fecharam em 9.000 a débito e 9.000 a crédito. Tá? Já tínhamos lançado aqui, ó, 9.000, e aqui lançamos os 9.000 a débito. Então, o que a gente fez aqui agora, tá, pessoal? Nada mais foi do que o que a gente já estava fazendo há 2 aulas. Mesmo assim, alguém ficou com dúvida, não entendeu, né? A única diferença é que aqui a gente trabalhou com 3 empresas, mas o raciocínio de consolidação é sempre o mesmo. A parte aqui da consolidação de balanço das 3 empresas. Dúvidas, perguntas, questionamentos, comentários? Tá entendendo, Baldiceira? Cadê a Baldiceira? Até já foi embora, acho que não aguentou a dor de cabeça. Tá atendendo, Débora Spadini? Tô sim. Ah, como é que tá o frio aí? Ah, tá um pouco frio, né? Ah, não, frio tá frio, com certeza, né? Beleza. A Letícia só diz bem tranquilo, tranquilo, tranquilex, né? Essa Letícia. A única coisa que ela muda de falar tranquilo é quero bis, né? Mas tudo bem. Vamos lá, tá? Ainda dentro dessa questão do exemplo, tá? Vamos trabalhar agora na consolidação, certo? Da DRE. Isso aqui é algo novo. Porém, é algo novo, mas o raciocínio é o mesmo, é antigo. Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho 3 DREs simples, né? Uma da tricolor, uma da colorida e uma da juvenal. Então, eu tenho aqui valores de receita, custos, despesa administrativa e resultado da equivalência patrimonial. Bom, é o mesmo raciocínio. O que é incomum será deduzido na consolidação da DRE. O que é específico de cada uma será somado. Então, receita. Beleza, se não diz que foi venda para colorida ou para juvenal ou para tricolor, é receita para outros. Então, vou somar esses 3 valores aqui, 17.000. Mesma coisa os custos, né? A tricolor é 0, 3.000 a colorida, 7.000 a juvenal. Ele é negativo porque está deduzindo da receita na DRE. Então, fazer o somatório menos 10.000. Tá? A mesma coisa, despesas administrativas. Essa aqui tem 500, essa 1.000, essa 2.000. Cada uma tem o seu, basta fazer o somatório.
Agora que chega o ponto em comum. Por quê? Porque a Tricolor, ela investe nas duas, e no momento que as duas têm lucro, tá? A empresa tem o seu ganho pelo método de equivalência patrimonial. Isso a gente viu há algumas aulas atrás, já lá no grau A, tá? Como é que é feito esse cálculo aqui, tá, pessoal? É o mesmo percentual, certo? 40% do lucro da empresa colorida, então 40% do R$ 1.000 aqui de lucro, e 70% do lucro da Juvenal. Então, 70% desses 3.000. Então, 70% de 3.000, 2.100, 40% de 1.400, 2.500, a empresa Tricolor recebeu, teve o ganho, né, no MEP. Só para relembrar, abrindo parênteses, a gente sabe que o ganho no MEP ele vai direto para a DRE, né, lançado ali após a apuração do resultado do exercício, tá? Então, a empresa Tricolor fechou com lucro de 2.000 e essa aqui, cada uma delas fechou com lucro de 1.000 e 3.000, respectivamente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que eliminar da consolidação da DRE esse valor do MEP, do resultado do MEP. Como isso aqui é uma receita, e a receita é credora, para eu zerar, terei que debitar esse valor de 2.500. Então, 2.500 credor, 2.500 devedor, dá zero, certo? Tio Ali, mas não fechou aqui embaixo, ficou 2.500 de um lado e zero do outro. Aqui que está a grande dica. Na consolidação do balanço patrimonial, eu vou ter que fechar o total de débito com o total de crédito. Na consolidação da DRE, não é necessário, porque a DRE, ela trabalha com contas de resultado, ou seja, que apuram o resultado. Então, ou vai dar lucro ou vai dar prejuízo, vai ter sempre um saldo sobrando aqui. Tá? Isso, para quem lembra lá do ARE, né, da apuração do resultado do exercício, sabe que aquilo lá sempre vai ter um saldo. A não ser que dê empate, né, 0-0, os valores ficam, né, não tem lucro nem prejuízo. Mas como aqui a gente tinha o lucro, né, o ganho, a gente debitou, então não tem problema, né, ter mais débito ou mais crédito, até porque esse débito influenciou na consolidação da DRE. Então, para a DRE, não tem como eu usar de prova real o fechamento dos débitos e dos créditos, tá? E o que acontece? A DRE vai fechar em 13.500 e quase sempre ela vai ser igual à reserva de lucros. Claro, se todas começassem do zero. Se ela já tinha outros valores, né, vai dar diferente. Por isso que é quase sempre, não é sempre, tá? Fechar esses valores aqui. Sobre a DRE consolidada, pessoal, seja de 2 ou 3 empresas, como a gente fez, ou de 10 empresas que possam aparecer. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Claro, parece complicado, mas o raciocínio é o mesmo, né? A gente só vai retirar da consolidação valores em comum, tá? Então, de tudo que a gente viu hoje aqui, a única novidade foi a consolidação da demonstração de resultado do exercício. Beleza. Vamos prosseguir agora nesse exemplo ainda aqui, tá? Vou reduzir um pouquinho a tela. O que acontece? Então, a gente trabalhou até o momento, né? Seja na aula passada, seja na aula de hoje, na consolidação de 2 ou 3 empresas. Porém, como a contabilidade não é uma ciência exata, né? Isso eu sempre digo para vocês, alguns autores e pesquisadores possibilitam uma outra forma de consolidação de balanço patrimonial, tá? Que é esse modelo que a gente está vendo aqui, ó. Eu já vou explicar para vocês. Que seria a consolidação, mas só da empresa
controladora, nesse caso aqui só da empresa tricolor. Não seria o somatório das 3 empresas, tá? Seria apenas este aqui. Ele é um pouquinho mais complexo, tá? Mas está previsto, a gente tem que trabalhar na disciplina essa situação, até porque tem alguns livros, alguns blogs que apresentam esta forma de consolidação, tá? O que é que acontece? Em vez de eu somar os 3 valores, tá? Como a gente fez aqui, a gente vai somar, mas dentro da proporção de cada investimento na empresa. Então, por exemplo, como eu estou consolidando a CIA Tricolor, todos os valores da CIA Tricolor vão permanecer com seus valores totais, tá? Essa proporção vai ser só na colorida e só na juvenal, dentro, né, dos percentuais de cada uma. Então, vamos ver esse exemplo de bancos aqui, ó. Aqui é 0, mas se fosse 10, 15, 20, eu somaria esse valor sem deduzir. Agora, a CIA colorida eu tenho 200 pila em caixa. Porém, qual é o investimento da empresa tricolor na colorida? 40%. Então, eu calcularia quanto que é 40% de 200, que vai dar R$80, e somaria já aqui, ó. Então, na célula do Excel, eu já editei, ó, C3 vezes 0,40, tá? Porém, certo, pessoal? Manualmente, eu teria que fazer 200 vezes 40%, que vai me dar R$80, tá? Então, eu já vou somar 0 com mais 80. E os R$800 do caixa da CIA Juvenal, eu vou calcular quanto que é 70%, porque esse é o investimento da CIA Juvenal, da CIA Tricolor na CIA Juvenal. Então, 70% de 800 é R$560. Aqui, tá? Eu editei ali a célula, mas fazendo manualmente, é R$800 vezes 70%, que vai dar 560. Então, 560 mais 80 mais 0, 640. Então, consolidei numa forma alternativa o valor da conta caixa, pegando o total da CIA Tricolor e o percentual de cada uma das outras empresas conforme o meu investimento. É mais complicado? Com certeza é mais complicado, mas eu acredito em vocês, né, que vão entender e vão fazer os exercícios sobre isso, tá? A mesma coisa com a aplicação financeira, tá, pessoal? Aqui eu pego o 0, que é a totalidade, dos 1.800 eu vou calcular os 40%, e dos 2.200 vou calcular os 70%. Então, a soma vai dar 2.260. Estoque também, ó, vou pegar 40% de 4.000 e 70% dos 4.000 da Juvenal, cada uma com seu percentual. Com isso, vai dar 4.400, tá? Nas contas em comum, tá, pessoal? O raciocínio segue o mesmo, né? Tenho que deduzir para eliminar. No caso aqui, né, que a gente está trabalhando com esse aqui, 0. Então, o raciocínio aqui nas contas em comum é o mesmo. O que muda nessa consolidação alternativa são as contas que não são comuns, que eu vou calcular a proporcionalidade de acordo com o meu percentual de investimento. Tá? Temos aqui imobilizada, né, ó, 40% de 2.000 mais 70% de 8.000. Com isso, dá 6.400. Então, fazendo essa proporção e deduzindo as contas em comum, o meu ativo consolidado da empresa Tricolor é de R$13.700. O mesmo raciocínio no passivo circulante, tá? Ó, aqui agora tem valor na Tricolor, então esses 2.000 aqui,
eles permanecem o 100%. Eu estou, né, nessa coluna fazendo a consolidação somente da CIA tricolor. Esses 1.000, vou calcular 40%. 40% de 1.000 é R$400. E esses 2.000 da Juvenal é 70%. 70% de 2.000 é R$1.400. Então, 1.400 mais 400 mais 2.000 vai dar 13.800 nesta versão alternativa da consolidação de balanços da empresa tricolor. Fornecedores também, mesmo raciocínio, aqui é zero, fica zero, aqui é 40% de 2.000, aqui é 70% de 3.000. Fazendo o cálculo, 2.900. A vantagem de fazer no Excel, né, que tu edita a fórmula e arrasta aqui. Mas quem gosta de fazer manual, tem que ter esse cuidado para fazer o cálculo proporcional, né, de acordo com o percentual, e fazer o somatório depois na coluna da consolidação, tá? Capital social, tá? Esse aqui, o raciocínio, ele é o mesmo, né? Tem que deduzir aquilo que é comum, tá? Como a gente já fez nos outros exemplos, e calcular o percentual também dentro de cada um, tá? 40% aqui na empresa colorida, 70% na empresa juvenal. A mesma coisa com reserva de lucros, tá? Tem que deduzir aquilo que é comum dentro dos percentuais e fazer o somatório de acordo também com os percentuais. Então, ele dá um trabalho a mais, né, nessa questão do patrimônio líquido, porém, a gente sabe que aqui embaixo vai ter que fechar, tanto no consolidado de todas as empresas, quanto no consolidado de apenas uma empresa de forma proporcional. Tio Alice, é difícil. Não, é difícil, já falei isso para vocês. E ainda digo mais, né? Ele tem limites. Aqui, fechou bonitinho, né, o balanço, né? 13.700 lá, 13.700 aqui. Porém, num dos exercícios de hoje, vocês vão ver que esse valor vai ficar, quando tem, até vou mostrar aqui, dar um spoiler, né? Quando tem valores a receber de uma ou outra empresa, o que é que acontece? Os valores vão acabar ficando negativos, tá? Justamente porque essa consolidação aqui de uma empresa só, ela tem certos limites. Por isso que o mais usado e o mais tradicional é esse que a gente já vinha falando desde 2 aulas atrás. Tá? Porém, nos exercícios vocês vão ter que fazer os dois. Mas daqui a um pouco eu explico os exercícios. Continuando agora aqui na DRE, ó. Como fazer a consolidação da DRE desta forma alternativa? Mesmo raciocínio. Pegar aqui 40% dos 5.000, 70% dos 12.000, vai fechar a receita de 10.400. Claro, somaria todo o valor aqui se tivesse, né, da tricolor. Mesmo raciocínio dos custos, 40% de 3.000, 70% de 7.000. Então, calculando e somando, deu 6.100. Despesas administrativas, esses R$500 eu vou somar todo ele, mais 40% dos 1.000, mais 70% dos 2.000. Então, somando tudo, 2.300. E, por fim, o MEP é o único que eu vou eliminar da mesma forma, né? Como a gente já tinha feito, 2.500 a débito para zerar o valor desse ganho. Então, nesse caso, nesse modelo, a consolidação aqui fechou um lucro líquido de 2.000. No modelo mais tradicional, tinha fechado um lucro líquido de 3.500, tá? De qualquer forma, tá? As duas formas são aceitas. Porém, nós, como contabilistas, temos que saber o seguinte: qual das informações contábeis será mais útil e mais transparente e mais específica para os stakeholders, aquilo que a gente viu lá em governança corporativa. Claro que é esse modelo aqui,
que é o que a gente trabalha mais, né? E é o que aparece mais aí em provas, em livros, entre outros. Mas esse aqui não é totalmente descartado. Sobre esse Professor, exemplo aqui, pessoal, perguntas, dúvidas, por favor, se manifeste já. professor, Sim. olha só, eu não entendi de onde é que saiu esses teus 10 mil aí do ativo não circulante. Me dá um help aí, que eu tô meio perdido nesses teus. Qual 10 mil que tu aí, fala? aí Esse aqui? na consolidação, não, na soma da consolidação aí. Aí no ativo circulante, soma da consolidação. Tá, ativo circulante. Tá, beleza. Os 13 mil, tá, perfeito. Eu consegui entender que é os bancos, a aplicação e o estoque. Isso Tá? aqui. Tá, beleza. Esses teus 10 mil aí, é essa Ó. a parte do imobilizado? Sim, olha aqui, ó. 0 mais 2 mais 8, 10 mil. Não tem nada para deduzir, 10 então, mil. tá, beleza. Era só isso que eu não tinha entendido ainda direitinho. Beleza. Mais alguém com dúvidas, comentários, pessoal? Como eu digo, né, sempre, Excel ajuda, já que a gente não está trabalhando com sistemas aqui, num sistema informatizado, né, a gente vai fazer essa consolidação, quem for trabalhar na realidade, porém, se não tem sistema, o Excel ajuda muito, claro que eu vou ter que editar as fórmulas aqui, né, para não ter problema. Depois que eu editei, e eu já estou dando de brinde para vocês isso aqui, né, você já tem D2 e D3 empresas, então se eu fizer D4 ou 5, é só acrescer coluna aqui, né? E copiar a fórmula, botar outra empresa aqui e fazer. Mas se você também quer criar, né, e fazer tudo direitinho, né, do zero, para aprender melhor também, é só ir questionando o tio Ali, que a gente está aqui para ajudar. Tá? Sobre esses exemplos aqui de hoje, pessoal, da aula 14. Ó, aula 14 já estamos chegando no final já do semestre, né? Mais um semestre à distância, mas tenho certeza que vocês estão aprendendo. Nenhuma dúvida, nada? Na dica de nada? Então, vou compartilhar aqui já com vocês, né? De novo, o material que eu disponibilizei da aula de hoje para falar sobre os exercícios, tá? Deixa eu abrir o material aqui. Aula 14, exercícios. Aqui, vamos compartilhar agora. Aqui. Bom, então esse exemplo aqui foi o que a gente acabou de fazer, né, com as 3 empresas, Tricolor, Colorida e Juvenal, beleza. E agora vocês têm, bom, até aqui embaixo, né, tinha a explicação, que eu conversei ali com vocês ao vivo, mas está demonstrado como se chegou a esses 2.500 aqui, mas também é tudo que a gente viu lá no grau A, né, do MEP. Temos agora 2 exercícios, tá, pessoal, vocês fazerem, nesses mesmos moldes. Então, exercício 1, são 3 empresas, a CIA Beatles, a CIA Pink Floyd e a CIA Ramones. Então, eu tenho aqui os valores, tenho os percentuais de investimento em cada uma, tá? Tem o ativo, o passivo e tem a DRE. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer a consolidação das 3 empresas, que é a forma tradicional que a gente já vinha fazendo, e a consolidação só da empresa Beatles, que é a controladora das outras duas, conforme a gente viu nesse exemplo que eu acabei de explicar. Então, basicamente, vocês vão criar aqui a coluna do débito, do crédito, e a coluna da consolidação, tanto das 3 empresas, quanto da empresa Beatles, tá? E o exercício 2 também traz 3 empresas, a CIA Vader, a CIA Yoda e a CIA Solo, tá? Com valores, a única diferença é que tem valores a receber aqui, além do investimento. Mas o raciocínio é o mesmo, tanto do balanço patrimonial quanto da DRE. Então, vocês vão ter que fazer a consolidação das 3 empresas,
fazendo ali os lançamentos a débito e crédito, e a consolidação nesse modelo alternativo somente da empresa Vader, que controla as demais. Tá? Para isso, vocês podem usar a planilha do Excel, tá? Que eu disponibilizei na aula passada. Tinha 2 colunas, mas é só acrescer uma terceira. E a planilha com essa correção aqui eu vou disponibilizar pelas 22 horas de hoje, no final do nosso horário de aula. Então, a planilha vai ter a correção desse exemplo que a gente trabalhou e a correção desses 2 exercícios aqui que vocês têm à disposição para fazer. Certo? Sobre os exercícios, pessoal, pergunta? Sobre os exercícios, não, mas se tu souber dizer as disciplinas que tu vai dar aulas no próximo semestre, a gente agradece. Meu Deus do céu, que desespero. Claro. Bom, primeiramente, eu não sei se tu quer saber as disciplinas que eu vou dar aula para te não te matricular ou para te matricular, né? Isso é sempre algo... Aí eu vou pensar quantos dias na semana eu quero ter mesmo. Bom, sabe que a grande possibilidade do próximo semestre é a gente ter aula, né, na FTech, de maneira... Duvido. Não, aula na FTech vai ter, né? Duvido. Mas não sei se presencial ou online, tá? Mas falando sério agora, ainda não, o Mauro não disponibilizou as disciplinas do próximo semestre. Vocês já estão com as ofertas de disciplina? Ainda não. Então, Não. quando aparecer para vocês, é que ele já vai ter o nome dos professores, né? Ele vai começar a avisar. Até porque isso aí vai começar no início de agosto, então a gente tem aí, né, 2 meses e já estaremos começando o próximo semestre. Para alguns será o último, né? Para outros ainda não. Bom, pessoal, vocês devem ter visto, né? Quem entrou lá no Moodle, lembrando também, né, que entre no Moodle, coloque lá, clique na atividade, né, direitinho para mostrar que vocês participaram. Então, eu já coloquei lá datas, né, datas finais para a postagem de 2 atividades práticas e da nossa ativária de grau B. Porque depois dessa aula de hoje, que na verdade essa aula de hoje não era para ter, né, pessoal? Né? Só que a semana integrada, aquela semana acadêmica foi transferida, né? Então a gente está aqui tendo essa aula, teve, né? Depois de hoje a gente vai ter mais 2 encontros com um assunto novo, que é a consolidação de balanços em moeda estrangeira. Então, quem, né, já fica a dica aí, pesquisar pelo menos o dólar, o euro, aí, alguns conceitos, algumas variações de câmbio, que a gente vai trabalhar nisso nas próximas aulas, tá? Então, a gente vai ter 2 atividades práticas, uma versando sobre a consolidação de balanços, que é isso que a gente fez agora, e a outra atividade, consolidação de balanços em moeda estrangeira, tá? O que acontece? Essa aqui de consolidação de balanços, ela vai ter como data final para postagem a data do dia, deixa eu olhar aqui, 28 de junho, a última segunda-feira de junho, que, por enquanto, está agendado para a Semana Acadêmica Integrada. Então, a gente não vai ter aula, mas eu posso pedir para vocês postarem, tá? Quando que tu vai liberar, tio Ali, essa atividade prática? Até o início da semana que vem. De qualquer forma, vocês vão ter aí 2 semanas, né, no mínimo, para fazer essa atividade prática que vale, se não me engano, 20%, tá, do grau B. Como que vai ser essa atividade prática? Vai ser que nem esses 2 exercícios de hoje que vocês vão fazer daqui a pouco. Tá? Consolidar balanço ali de 3, 4 empresas, tanto na forma tradicional, balanço e DRE, né? Tanto na forma tradicional, quanto na forma alternativa, tá? Mas, fique tranquilo, foque nos exercícios de hoje, se vocês entenderem, fizerem e fecharem, vai ser tranquilaço essa primeira atividade prática, que é para 28 de outubro,
tá? Como eu disse, lá pelas 22 horas de hoje, eu vou disponibilizar tanto no Moodle quanto online, no Whats, a planilha para correção desses 2 exercícios e do exemplo que a gente fez. Então, vocês vão poder usar, inclusive, a planilha pronta para atividade prática, tá? Ok. A outra atividade prática que também vale 20% é sobre consolidação de balanços em moeda estrangeira, que é um assunto que a gente vai ver ainda nas próximas 2 segundas-feiras. Essa data de postagem vai ser deixa eu ver, no dia 5 de julho. 5 de julho, uma semana depois. Então, vocês vão ter essa nova data para postagem dessa outra atividade prática. E, por fim, a Ativare, né, de grau B, vai ser a data limite para postagem no dia 12 de julho. Então, vocês vão ter 3 segundas seguidas para prazo final. Uma atividade prática, 20%, outra atividade prática, 20%, moeda estrangeira, e a Ativare, grau B, 50%. Né? Então, 50 da Ativare, mais 20 de uma atividade, mais 20 de outra, mais 10 dessa que vocês já postaram, com exceção daqueles 4 alunos, fecha o 100% do grau B. E aí, não verei mais vocês, ou verei no grau C, né, que aí é lá mais para frente em julho. Tá? Então, quero largar até o final da semana, na pior das hipóteses, no início da próxima, essa atividade prática, mas não sejam ansiosos, né? Não façam as coisas com antecedência, né, Letícia? Vamos devagarinho, vamos fazer esses exercícios de hoje, né? Tirar as dúvidas. Estarei online aqui no WhatsApp até às 22 horas, quando postarei as respostas. E depois, né, a qualquer horário, vocês podem mandar o WhatsApp, só que aí eu vou responder à medida do possível. Alguma pergunta geral, alguma pergunta relacionada à disciplina de contabilidade avançada? Pelo jeito está tudo tranquilo, né?